Bem-vindos ao Torpor Garantido, o seu canal onde a sociedade vampírica encontra reflexões profundas e onde o mundo das trevas sempre tem espaço para novas discussões. Normalmente falamos aqui sobre VTS, política vampírica, decks, estratégias, clãs e intrigas das noites. Contudo, hoje vamos sair um pouco das mesas de jogo e mergulhar no mais novo lançamento da Paradox, Vampire: The Masquerade Bloodlines. Um título que chegou carregando o peso do legado de seu antecessor, e que, por isso mesmo, anda recebendo críticas que merecem ser examinadas com mais cuidado. Vamos então entender por que muitos jogadores podem não ter compreendido o que Bloodlines 2 realmente se propõe a entregar. Você acorda no frio de uma Seattle coberta de neve, após um longo sono. O vampiro antigo que você é Fire desperta marcado, com poderes diminuídos, sua identidade fragmentada. Essa premissa pode parecer familiar, porém o diferencial estrutural de Bloodlines 2 está exatamente nesse retorno de um ser que já esteve no auge e que agora precisa recuperar mais do que evoluir. Fire não começa pequeno, a narrativa gira em torno do esforço existencial de lembrar-se de si próprio. Ele é um Matusalém que classificaria a maioria dos vampiros modernos como meros neonatos atrevidos. Contudo, por razões narrativas relacionadas ao seu despertar e à marca que o aprisiona, suas disciplinas permanecem bloqueadas. A partir dessa construção, fica um ponto que muitos críticos parecem ignorar: a progressão do personagem não é de ascensão, mas sim de restauração. Fire não está se tornando poderoso, ele está retomando seu poder inerente. Nesse cenário surge Fabin. Ele é um malcaviano que compartilha a mente de Fire. Muitos jogadores e algumas análises apontam Fabin como um incômodo narrativo. Comentários circulam por comunidades digitais afirmando que sua presença na cabeça do protagonista quebra o ritmo ou falta com a imersão. No entanto, essa crítica ignora o fundamento da própria condição malcaviana. Fabin não existe para atrapalhar. Ele existe para revelar. Se Fire está confuso, fragmentado e deslocado do presente, Fabin é o elo cognitivo que permite ao jogador perceber a multiplicidade de sentidos dentro da trama. Em termos temáticos, ele representa a visão além do véu, a leitura do que não é dito, a lucidez na loucura. Cada intervenção de Fabin, cada memória que se projeta através do seu ponto de vista, funciona como contraponto psicológico e não como ruído. Enquanto isso, Fire precisa se reencontrar. O mundo mudou, as alianças estão reconfiguradas, a própria mascarada sofre mais ameaças do que nunca. Ser antigo deixou de ser vantagem automática. O jogo cria uma tensão. Ele tem nome, história e legado, mas já não tem o domínio necessário para reivindicá-los. Essa característica se reflete de forma coerente no combate. Há quem diga que ele é pouco variado ou não empolgante o bastante, embora muitos desses comentários partam de expectativas fundamentadas em jogos de ação convencionais. Bloodlines 2 não tenta ser isso. A fluidez das batalhas nasce da disciplina do clã que você escolhe. Seus movimentos são extensões naturais da sua natureza vampírica. Seu corpo responde como um predador. O combate é direto, rápido, brutal quando deve ser, mas sempre com foco nas disciplinas. Além disso, recuperar habilidades requer interações com vampiros das linhagens a que aquelas disciplinas pertencem. Não se trata de escolher um ponto em um menu, mas de reencontrar um traço do que sempre foi você. Essa concepção não apenas honra o RPG original, como sustenta a ideia de que o poder de um Matusalém nunca é realmente conquistado. Ele é lembrado. Esse ponto costuma gerar estranhamento em quem esperava uma curva tradicional de progressão. A verdade é que Bloodlines 2 exige outra mentalidade. Você não está subindo uma escada. Você está limpando a poeira de um trono que sempre foi seu. Voltando à questão das críticas, muitas delas reforçam um problema clássico. Comparar Bloodlines 2 com o primeiro jogo não é apenas natural, mas inevitável. Contudo, transformar essa comparação em métrica absoluta de qualidade produz avaliações injustas. O primeiro Bloodlines marcou a indústria em um contexto muito específico. Bloodlines 2, ao invés de imitar, tenta evoluir a abordagem narrativa para um outro tipo de vampiro, em outro momento, com outra estrutura política e outro foco.
Bloodlines 1 só virou cult depois de 20 anos de patches e mods. Comparar Bloodlines 2 com a versão idealizada do primeiro título não é análise, é nostalgia. Se tirarmos esse filtro sentimental, Bloodlines 2 se sustenta com mérito próprio. Os personagens Fire e Fabian representam essa evolução. Eles não existem para repetir fórmulas. Eles existem para explorar a crise identitária de um monstro antigo, que precisa se encontrar em uma noite que já não o reconhece. A dupla corpo e voz, instinto e percepção reflete a essência da própria condição vampírica. Se há problemas no jogo? Sim, claro. Ritmo irregular, decisões técnicas discutíveis e momentos que poderiam ter mais densidade. Porém, se a análise for guiada pelo que ele quer ser, ao invés do que alguns queriam que ele fosse, Bloodlines 2 revela muitas virtudes que passaram despercebidas por quem se contentou com uma crítica superficial. A proposta não é ascender, mas retornar ao poder. Não é construir identidade, mas reconquistar o que foi roubado. Não é experimentar a loucura malkaviana como caricatura, mas permitir-se perceber a verdade dentro da loucura. O maior erro que se pode cometer com Bloodlines 2 é tentar encaixá-lo em moldes que não lhe pertencem. O jogo não tenta ser apenas uma sequência, ele tenta ser uma nova interpretação do que significa permanecer na noite após séculos. O primeiro Bloodlines falava sobre a ascensão de um neonato. Bloodlines 2 fala sobre a reconquista de um Matusalém. São propostas completamente diferentes, e cada uma com valor próprio. Se o jogador aceitar essa proposta e compreender que a narrativa é construída com base na tensão entre poder adormecido e mundo em transformação, descobrirá um jogo que realmente respeita o tema central de Vampiro, sobre o esforço para manter a humanidade, enquanto a besta observa cada passo, sobre a política que estrangula, sobre a mascarada que ameaça ruir a qualquer instante. Bloodlines 2 não pretende substituir a experiência clássica, pretende expandi-la sob outra perspectiva. Enquanto houver noite, haverá histórias diferentes a serem contadas. Fire e Fabian representam exatamente isso. Uma mente dividida, um corpo que luta para se lembrar de quem é, um predador que desperta em um ecossistema que não o reconhece mais. No fim, o que está em jogo não é apenas poder, mas o significado dele. Se você, como jogador, estiver disposto a enxergar Bloodlines 2 por esse prisma, a jornada deixa de ser sobre o que falta e passa a ser sobre tudo o que pode retornar. O que se perdeu nas cinzas do torpor ainda pulsa, ainda clama por sangue, ainda deseja o trono. Se você do World of Darkness também curte o VTS, jogue, pois esses personagens provavelmente aparecerão em cartas. Foi assim com os jogos anteriores, as famosas novelinhas. Eu acredito que esse jogo tem um futuro parecido com o que foi Cyberpunk no lançamento, bastante criticador, e no futural aclamado pela base. Se parar para pensar, foi assim com o primeiro Bloodlines. Então não caia nessa da tal mídia especializada. Aqui é o torpor garantido, e nos vemos por aí.